Uma teia de aranha, não consigo me livrar. Houve épocas em que revistas brasileiras de quadrinhos venderam muito. Eu lia muito terror. Eu tenho foto com 4 anos de idade com revistas de terror que eu adorava. A história de terror pode ser feita em qualquer tempo, em qualquer lugar. Com quadrinho de terror geralmente em preto e branco, né? E é ali que você via cada traço maravilhoso. Você via Colonese, você via Shimamoto, você via Colin, caras que são mestres do quadrinho nacional. No gênero terror é onde o quadrinho brasileiro chegou o mais próximo possível de uma história em quadrinhos genuinamente brasileira. O pessoal às vezes torce o nariz, né? Não sei o quê, porque pô, é muito fantástico. Pô, o que é mais fantástico que você botar uma cueca em cima da calça e uma calça sair voando, cara? O super-herói também é fantástico, tão fantástico quanto uma história de terror de lobisomem. As histórias em quadrinhos de terror, elas começam no país, na verdade, a primeira história que eu me lembro é a primeira revista Terror Negro. O título mais famoso é o Terror Negro, né? Que eu acho que é o título capital assim, dos quadrinhos de terror brasileiro, né? Nesse período, segunda metade dos anos 50, havia um público consumidor muito aberto ao que era o terror. Os editores começam a publicar histórias em quadrinhos de terror mesmo, pegando algumas histórias que eram publicadas nos Estados Unidos. E essa linha, como começou a fazer sucesso lá fora, naturalmente apareceu gente para editar aqui, né? Como faz sucesso a Terror Negro, começam a surgir outras histórias, inicialmente pegando o material que era publicado pela DC, pela EC Comics, pelas várias editoras norte-americanas. E depois, na medida em que esse material começa a diminuir a produção nos Estados Unidos em virtude daquele período de caça às bruxas, do Comics Code nos Estados Unidos, começa-se a produzir histórias em quadrinhos no Brasil, especificamente de terror. Tem um psiquiatra sem camisa de força, Frederick Wertham, que escreveu um livro Picareta, que não tem base nenhuma. Ele foi chamado pelo Senado americano para fazer a ligação entre comics and crime, para dizer que as crianças que liam história em quadrinhos se transformavam em delinquentes juvenis, e eles proibiram as revistas de terror dos Estados Unidos. Não se podia mais produzir quadrinhos de terror, e consideravam isso daí muito contraproducente para a educação infantil, do jovem e tudo mais. Foi proibido. O que aconteceu? Aqui no Brasil vendia muito bem os quadrinhos que vinham dos Estados Unidos sobre Drácula e tudo mais. Aí as editoras falaram, não vamos perder esse lance aqui. Chegaram a importar desenhistas como o Colonese, como o Zala, de fora do Brasil, para poder cumprir junto com o Jaime Cortez, Shimamoto, Colin, um grupo de desenhistas para poder suprir esse mercado. Comecei a fazer Targo e revistas de guerra, de combate, antes de conhecer o terror e antes de me iniciar no terror. Então estava praticamente namorando essas histórias de terror, até que em uma oportunidade Miguel Penteado me pediu material de terror para lançar uma revista que se chamou Histórias Negras. O editor então pegou artistas brasileiros ou artistas argentinos, italianos, portugueses que viviam no Brasil, e eles então tiveram a possibilidade de fazer histórias de terror made in Brasil. Nós tínhamos feito uma série de histórias de guerra e de terror inéditas, então baseado nessas histórias.
tempos. Nossa, ela está na máquina do tempo. Uma jovem em perigo é um trabalho para os super-heróis. O quadrinho brasileiro infantil, eu diria que é o grande sucesso da produção brasileira. Em nenhum lugar no mundo existe um público leitor de quadrinhos infantis como o Brasil. Quis fazer história em quadrinhos desde criança. O Maurício desmentiu aquilo que os editores falavam, que nós não éramos capazes de criar um personagem brasileiro de sucesso. O quadrinho infantil no Brasil é efetivamente um produto da polarização entre os estúdios do Maurício de Souza e os estúdios do Ziraldo. Eu comprei um gibi, e abri o gibi e fui adivinhando o meu futuro. Nós, que queríamos fazer história em quadrinho na década de 50, fomos muito perseguidos, porque nos Estados Unidos havia uma campanha contra os quadrinhos cómics lá, e aqui no Brasil os pais, professores, escolas, padres, igreja, todos eram contra a história em quadrinho. Então o quadrinho era perseguido, e nós, o grupo de desenhistas jovens que queríamos fazer quadrinhos, nós então, estúpidos, assim, ingênuos, ignorantes, fizemos uma luta em favor da história em quadrinho para provar que a história em quadrinho era uma forma de arte. No nosso tempo, os editores diziam, não, o público não quer quadrinho brasileiro. Então eu desenhava a capa do Pato Donald e do Mickey, assinava o Walt Disney, mas ele não deixava, a editora Abril não queria que eu fizesse uma história em quadrinho brasileira. Nós então entramos em choque com os editores, que eles pensavam que nós éramos jovens comunistas, que queríamos proibir o Walt Disney de ser publicado no Brasil. E não era isso. Nós achávamos que o quadrinho era uma forma de arte, que o quadrinho era uma forma bastante popular e que o quadrinho deveria ter também a cultura brasileira. Se você for para a década de 60, você tinha uma produção basicamente 90% da produção do quadrinho infantil era quadrinho importado. Anda aí, primeiramente com o Ziraldo, depois com o Maurício também. Aos poucos essa situação vai se invertendo, vai se criando uma história em quadrinho infantil que responde muito mais às características do leitor brasileiro. Então a geração que veio depois de nós, que seria o Ziraldo e o Maurício, eles encontraram um campo propício de editores aceitarem. Eu trabalhei bastante, foi na editora Abril, né? As capas do Pato Donald e do Mickey, tem muita coisa minha. Um dia eu fui para uma exposição em Brasília, que tinha um colecionador, e ele colocou lá e eu vi, puxa, esse é meu, eu não tinha noção que tinha feito tanta capa do Pato Donald do Mickey, só que eu assinava o Walt Disney, né? Gutenberg Monteiro é um desenhista brasileiro de carreira internacional, mais múltiplos e em estilo. É um dos desenhistas mais versáteis que tem no universo de desenhistas brasileiros. Um sujeito que é para desenhar Tom e Jerry, ele faz, para desenhar Capitão América, ele faz. Não tem importância. O importante é desenhar a história em quadrinhos. E nesse sentido ele tem uma carreira muito longa e é uma das pessoas que é pouco conhecida. Eu comecei a desenhar, rapaz, quando eu era garoto ainda. No tempo eu estava estudando no curso primário, né? Depois, então, quando eu vim para o Rio de Janeiro, então, meu irmão me levou para o suplemento juvenil.
Quadrinho até então, eu achava que era de super-herói. Depois eu vi que o quadrinho podia tratar de qualquer coisa. O leitor é um coautor. Ele está dando a voz para o personagem, a entonação do personagem. Ele pode ter um personagem que é enorme, gordo, ele pode imaginar uma voz fina para ficar engraçado. Você não tem amarras, você tem o elenco que você quer, você controla a lei da física. O quadrinho underground, alternativo, ele geralmente é mais verdadeiro. Desde os 16 anos de idade, eu nunca tive uma outra profissão que não seja desenhista. Eu centralizava tudo em mim, né? Eu comecei a não ter vida pessoal, eu comecei a não ter... o que eu fazia era me drogar, beber e desenhar. O quadrinho tem uma relação muito íntima com a imprensa diária. Ele tem algo de comentário daquilo que está acontecendo. Ele faz refletir de uma forma que você não radicalize. Porque eu posso xingar a sua mãe e você xingar a minha mãe, radicalizou. Ninguém mais vai ter aproximação para chegar num consenso. Enquanto que o humor ele ajuda a entrar no consenso. Porque ele vai na brincadeira e ele consegue passar e até mudar costumes. Eu desenvolvi uma carreira de chargista, uma carreira de cartunista, uma carreira de artista gráfico, mas é tudo uma coisa só, é humor e desenho, quer dizer, não sou eu que sou eclético, o que eu sei fazer pode servir a várias áreas. O humor é uma forma de você se distanciar da desgraça. Caiu o avião, morreu Ayrton Senna, morreu... As piadinhas são anteparo para a pessoa dizer para si própria, olha, foi uma desgraça, mas se eu vivenciar todas as desgraças, eu não vivo. Eu tenho que me distanciar um pouco. A piada serve, então o humor serve para você tirar o radicalismo das coisas. Então é essencial. A época da ditadura era muito rica em imagem, né? Em desenho, em traço. O Ziraldo tinha coisas muito legais. De 1960 até 64, eu fiz o Pererê na Editora Cruzeiro. O último número do Pererê foi em abril de 64, no mês da Revolução, do golpe militar. Ficaram anos no poder utilizando a censura, a perseguição política, uma série de medidas de direita, de fascismo, de ditadura e tal. É uma lei física, né? Quando há uma ação, sempre existe uma reação. E, evidentemente, houve uma reação de diversa maneira. Uma reação democrática, uma reação de luta armada e uma reação também cultural e artística. O Pasquim, né, ele é um herdeiro de toda a tradição de humor gráfico do país, né? Então, o Pasquim vai representar a década de 60, 70 como uma crítica, como crítica política, né? É um marco da luta contra a ditadura no país. Não dá para você falar sobre a luta contra a ditadura sem citar o Pasquim. O Pasquim foi uma publicação humorística de altíssima qualidade, que teve um papel muito grande na resistência da sociedade brasileira contra a ditadura militar. E que foi combatida de maneira incisiva pela ditadura, né? E sempre o Pasquim inventava uma maneira de burlar a censura para poder estar na banca, né? O Pasquim foi censurado, a gente teve não sei quantos processos, a gente foi preso, jogaram bomba no Pasquim, entendeu? O jornal teve uma participação fantástica na época da anistia. Videogram apresenta Aqui Estou Eu. Quadrinhos é uma arte
muito interessante de ser estudada, porque ele trabalha com texto e com imagem em sequência. O quadrinho tem que saber fazer tudo, você tem que fazer science fiction, tem que fazer faroeste, tem que fazer caboclo, você tem que saber desenhar tudo. Qualquer tipo de quadrinho pode dar certo, desde que seja bem feito. O que o fã compra, que consome, quer na verdade, são boas histórias e histórias que divirtam ele. Sempre li gibi, adorava gibi, porque eu sempre achei gibi uma coisa visionária. O quadrinho faz sentir realmente aquilo que está passando na mente, aquilo que você viaja. Se esse personagem vai ao Polo Norte, o cara vai sentir frio. O cara que sente o quadrinho dessa maneira, é claro que com um lápis e um papel o cara vai fazer maravilha. Eu acho que o mais bacana realmente no quadrinhos é você não precisar ficar preso a nada, né? Sempre existe a possibilidade de você estar migrando e fazendo algo diferente. Garra Cinzenta foi a primeira experiência, que podemos dizer assim, de super-herói no Brasil, né? O Garra Cinzenta, de 1937, escrito por Francisco Armon e desenhado por Renato Silva, é um trabalho precursor da qualidade do quadrinho nacional. Ele na verdade, era um vilão, né? E ele foi criado num suplemento chamado Gazetinha, que a Gazetinha era um suplemento de um jornal chamado Gazeta de São Paulo, né? Nos anos 30, 40. É um folhetim de aventura extremamente assustador para os padrões da época. Hoje a gente lê, não se assusta tanto. Quem lê Clive Barker não vai tomar grandes sustos com o que aconteceu na Garra. Foi um sujeito chamado Renato Silva que criou esse personagem Garra Cinzenta, que era um cara com uma máscara de caveira, né? Que era geralmente o vilão das histórias. Uma série de aventura muito bem escrita e muito bem desenhada, com um traço que a gente poderia dizer quase expressionista. Esse personagem, assim, na época fez tanto sucesso, assim, que tipo, as histórias dele foram comercializadas por outros países. Dentre os personagens criados no rádio, na televisão, eu creio que o primeiro super-herói, assim, que teve um pouco mais de sucesso foi o Capitão 7 mesmo, né? Que ele foi criado num programa da TV Record, né? Que foi interpretado por um ator que vinha do rádio, chamado Aires Campos. O Aires, personagem de TV, ele era lutador de catch, né? Era um cara muito engraçado. Então o programa do Capitão 7 na televisão, ele foi ao ar assim naquela virada dos anos 50 para os 60, né? E com o sucesso do programa, ele acabou virando gibi pela Continental. Né? E o primeiro cara que adaptou as histórias do Capitão 7 para os quadrinhos foi um ainda jovem Júlio Shimamoto. E cheguei a desenhar o primeiro número do Capitão 7. Cortez me chamou e disse assim: o pessoal não acredita muito em herói nacional, então você faz com que o Capitão 7 pareça com o Flash Gordon. No grosso modo, ele era uma espécie de mistura do Flash Gordon com o Super-Homem, né? Inclusive, é curioso dizer que o Capitão 7 foi o primeiro super-herói brasileiro a fazer merchandising, né? Esse período da virada dos anos 50 para 60 foi o período em que surgiram muitos heróis brasileiros vindos da TV, o Capitão 7, mas principalmente do rádio, né? Você tinha o Anjo, que o Anjo virou um gibi de boa vendagem na época, né? Que era desenhado pelo Flávio Colim e que anos mais tarde criou um séquito de fãs tão grande que acabou virando o filme do Ivan Cardoso, Escorpião Escarlate.